E aí, qual o planejamento para esse ano de 2022 que o que as Asprames pretende alcançar, enfim, os primeiros passos, que se tem algo planejado, enfim, deve ter dado também tempo depois de tirar essas férias e pensar em alguma coisa, né? Pois bem, a Asprames, ela tem, ao longo dos anos, em razão de outras entidades congêneres, respeitosamente, que aqui divide conosco as atividades, ela tem sofrido, assim, uma perca de associados, em razão de outras entidades, ter representantes políticos em mandato e tudo mais, e acaba que a gente perde para essas entidades alguns companheiros. Mas a gente pensando aqui, desde o ano passado, eu conversando com a diretoria atual, que foi eleita agora recentemente, para um novo mandato, eu trouxe algumas ideias para os colegas e eles acataram. São ideias que vão ampliar a nossa possibilidade, né, de melhorar o quadro de associado, bem como o aparelhamento, né, da entidade a partir desses novos financiamentos de contribuições. A gente gostaria de ampliar a nossa clientela para o conjunto dos servidores públicos e não só as praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, como hoje é o nosso plantel. O nosso plantel hoje é praticamente exclusivamente praças, né, que é o soldado, o cabo, o sargento e o subtenente, apenas. Tem alguns oficiais, mas são oriundos exatamente dessa praça, que é o que a gente chama aqui na instituição, oficial do quadro administrativo. É um praça que conseguiu, com a graça de Deus, muitos deles, se tornar oficiais, ainda na ativa, e eles continuam na entidade. Alguns, obviamente, vão para as associações de oficiais. Mas eu queria muito ampliar, né? A gente está fazendo logo uma Assembleia Geral para modificar o Estatuto. Eu fiz uma tentativa dessa em 2016, mas fui frustrado por alguns opositores na época. Eu já estava identificando essa evasão de associado para outras entidades, mais aparelhadas, digamos assim, de passagem. E aí a gente queria pegar outros segmentos, da educação, da saúde, da Polícia Civil, do Detran, enfim, dos mais diferentes órgãos que tem o estado do Ceará. E de forma mais ousada, a gente queria também contemplar, que a gente identificou essa carência, são os militares das Forças Armadas. Eles não têm representatividade jurídica, né? Eles não conhecem essa fórmula de defesa técnica quando são acusados de ter praticado qualquer indisciplina militar. Claro que lá o negócio é mais rigoroso, né? O Exército, a Marinha Aeronáutica são instituições de exceção, de atividades de exceção, né? Então lá o regime é mais rígido, mas a gente gostaria muito de tê-los conosco para que possa fazer tecnicamente, em respeito à Constituição Federal, ao princípio da ampla defesa do contraditório, a defesa deles. E a outra questão também é o município, né? Os municípios, né? A gente poder também agregar, se for possível, as guardas municipais, né? Hoje estão aí alguns com status de polícia, e a gente até luta, né, para que um dia eles sejam, assim como foi os agentes penitenciários transformados em polícia penal, porque eu sempre já disse aqui e vou repetir. Bandido para todo mundo tem. Tem para a Polícia Militar, tem para a Polícia Civil, tem para a Polícia Federal, tem para a Polícia Rodoviária Federal, tem para a Polícia hoje penitenciária, penal, e também terá bandido para os guardas municipais interter o tempo, né? De estar toda hora impedindo que eles danifiquem os logradouros, os bens públicos ali expostos para todo mundo. Esse é um dos projetos que a gente gostaria de exercer agora em 2022. E com isso, por consequência, nós queremos abrir um setor médico aqui nas Asprames, porque o Estado, eu já falei para vocês, que o Estado peca muito. Desde 2004 que eu venho lutando para que o Estado tenha um aparelho proporcional à necessidade dos policiais militares e bombeiros, mas infelizmente até hoje não implementaram. Ouvi falar aí que o governador pretende instalar um aparelho biopsicossocial, mas essa história de carochinha eu já ouvi várias vezes de Roberto Monteiro, respeitosamente da doutora Socorro França,
enfim, e a gente não vê essa coisa acontecer e os policiais estão cada dia mais doentes. Eu digo isso com segurança, não tenho medo de qualquer pessoa enfiar o dedo no meu nariz. Os policiais militares estão doentes, precisando de apoio do Estado para que evite situações como, infelizmente, a de Camusim nesse final de semana, o que nos deixou muito triste. Quando um policial militar, no momento ali de um surto psicótico, pratica um ato que nos causa assim, um desconforto perante a sociedade imensurável. Tá? Então a gente pretende também montar esse consultório. Ele deve começar com poucos profissionais, que a gente vai, como já falei, agariar recursos, né? Receita. Recursos são federais, né? Recurso é de Estado. A gente não tem aqui um centavo de recursos públicos, né? Então a gente pretende aumentar a receita através de novos contribuintes para poder implementar o nosso setor médico. Então é isso que a gente tem para os nossos associados e futuros associados dos mais diferentes segmentos de profissionais do Estado, da União e do município, para poder dar aos nossos associados um pouco mais de conforto nesse sentido, Roberto, Márcio e ouvintes. Interessante. Inclusive, será que, Pequeiroz, que a gente ainda vai ter esse ano marcado perseguições às associações, como foi ano passado, através daquelas... Esse ano, como é um ano eleitoral, é que vai ter mesmo. É isso que eu estou pensando mesmo, exatamente por isso, hein? Pois bem, as demissões ainda continuam, né? Os Isso. processos dos movimentos que foram feitos pelos policiais por uma questão de dar um grito mesmo para a sociedade saber que os policiais existem e que o Estado é omisso em ter um bom acolhimento a eles, esses policiais continuam sendo punidos, né? Todo mês, de vez em quando, a CGD traz a público o desligamento do serviço público de um ou outro policial que estava em algum ato de manifestação que não agradou o governo atual. Nenhum governo gosta que os seus servidores façam manifestações e cause vergonha às suas gestões, mas é um ato necessário. A liberdade de expressão ela é assegurada pela Constituição. É claro que o militar tem alguns requisitos que deve ser zelado, mas na hora em que realmente a gente vê os colegas aperreados, policiais praticando suicídio, as famílias se dissolvendo em quantidade, porque como o Estado não oferece esse aparelho biopsicossocial, quem paga o preço desse policial desequilibrado é a família, é a esposa e os filhos em casa, ou algum usuário do serviço, que acontece, às vezes, um policial com patologia mental, estando de serviço, pode lesionar uma pessoa ali, não querendo tirar licença para não perder dinheiro, porque às vezes tem determinados setores da polícia que, se o colega tirar licença, ele acaba perdendo parte da sua remuneração. Então eles preferem querer ser um herói, trabalhar doente, tomando medicamento que deveria estar tomando em outra situação de repouso, e acaba, às vezes, complicando a vida dele, de terceiros, e acaba maculando a instituição. Mas isso são casos extremamente isolados, não é a categoria toda, porque muitos fazem esforço, pagam consulta particulares, buscam amigos, alguns políticos da família e arranjam ali as consultas e tal, e etc. Mas a massa precisa desse acolhimento biopsicossocial. Mais alguma coisa, Pequeiroz, acrescentar? Convidar os associados para o próximo dia 15 de fevereiro. Anualmente, a gente faz a prestação de conta, né, da administração financeira da entidade, e a gente publicou no Diário Oficial o edital de convocação para terça-feira próxima, dia 15 de fevereiro, que a gente vai estar reunido em Assembleia Geral Ordinária, onde será exposto, né, os números de receitas e despesas, e esperamos que os associados, de forma sensata, né, façam os questionamentos que forem necessários e, ao final, se possível, né, aprovem a nossa gestão financeira para que a gente possa
ir para mais uma batalha com esses implementos que eu gostaria de implementar agora ainda em 2022. Então, sintam-se convidados todos os associados que estejam em dias com suas obrigações estatutárias. A Assembleia Geral vai ser semipresencial, porque não há espaço para aglomeração de todos, né, os 1.500 e tanto. Então, por isso a gente vai estar numa plataforma virtual. O link já está divulgado. Então, aqueles que queiram participar, fiquem à vontade. O espaço aqui físico, infelizmente, é pequeno, só vai dar praticamente para a diretoria e os técnicos, né, que vão fazer a exposição para os associados. E aí eu convido os colegas para essa modalidade. Nós já tivemos 2 vezes essa modalidade. Em 2020 a gente prestou conta de 2019, em 2021 a gente prestou conta de 2020, e agora em 2022 vamos prestar conta de 2021, e eu gostaria muito que houvesse uma presença de associados considerável. E ao final, se for a vontade deles, claro, a gente sai com nossas contas aprovadas. Okay, obrigado, viu, Pequeiroz? Uma ótima quarta-feira e que 2022 seja abençoado para todos nós, viu? Amém. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Muito obrigado. Tivemos então o Momento Aspramesse com o Pequeiroz, que retorna na próxima quarta-feira. São 10 horas mais 5 minutos. 10 horas mais 5 minutos. Estamos apresentando o programa Contraponto, aqui pela Rádio Clube 1200. Inclusive o Paulo já está. Mas antes, eu vou ler aqui o comentário do ouvinte, e também que é nosso colaborador Everardo, sobre o Pequeiroz, elogiando aí o Pequeiroz. Ele manda o seguinte: é impressionante a maneira como esse cidadão se expressa, mesmo quando fala de assuntos ligados à categoria que ele representa, que por si só já é composto de temas delicados. Ele é essencialmente educado e didático. Está na hora das outras categorias encontrarem gente assim para comandá-las. Parabéns ao programa, ao Pequeiroz e à entidade a qual ele representa. Obrigado aí. E eu assino embaixo. É isso assino mesmo. Embaixo também, viu Everardo? Eu conheço o Pequeiroz há muito tempo, muitos anos já, ele sabe disso, a gente conhece desde 2011, 2012. E isso que você falou realmente é fato, realmente é um representante que dignifica a categoria dos militares estaduais e dos servidores públicos. Que de uma maneira geral, né? Ele sempre está na luta de vários servidores, não só dos militares estaduais, sempre participa de lutas que envolve outros servidores além dos militares estaduais, por isso que ele está à frente de comissões de combate a assédio moral de servidores, de várias pautas aí dos servidores públicos estaduais, não só dos militares. É um guerreiro antigo pela sua categoria e pela sua causa, a verdade é essa. Muito